Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos falando aqui sobre orando a respeito do seu Darcy e família, né? E eu me lembrei de um texto. Eu gostaria de ler ele aqui. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam do sol, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outroras fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes mais falar em alta voz. Te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como flores da amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eu lembrei disso porque, não sei se todos os irmãos sabem, mas o seu Darcy, há anos atrás, ele tomou posição com Deus e teve uma vida, e começou a andar com o Senhor e com a igreja, né? Há anos atrás. E algum tempo depois ele sofreu um derrame. E ele ficou bastante debilitado com essa questão, né? Com essa situação. E começou a ter, assim, demonstrar o quê? Perda de memória. Ele sempre falava as mesmas histórias. Quem esteve perto dele, com certeza, ouviu ele falando da história que ele pilotava o avião, da história que ele cortava madeira lá em Rondônia, e de várias outras questões, assim, que ele lembrava, né? Sempre ele repetia as mesmas histórias. E começou tipo assim, a ter posturas, assim, que parecia que ele não estava entendendo mais o evangelho, e foi levantada a questão, será que ele perdeu a salvação? Será que ele não... Vamos ter que proclamar para ele de novo? Será que ele abriu mão? E eu lembro muito claro que nós falamos, olha, Deus leva em conta o quê? Leva em conta a decisão que ele tomou quando ele tinha sanidade para poder fazer isso, né? E é isso que aconteceu. Depois disso, ele teve os problemas que o levaram até atitude, às vezes até de criança, nós comentávamos, né? E eu sempre lembro desse texto quando a gente para meditar na questão da morte, na questão da chegada da velhice, né? Porque chega o tempo que realmente muitas coisas em nossas vidas são resumidas, inclusive a nossa própria sanidade. Isso pode acontecer. Clamamos a Deus para que tenhamos vida longa, próspera, vida saudável, que até mesmo no dia em que tivermos no nosso leito de morte, tenhamos capacidade de reconhecer as grandezas de Deus. Mas eu gostaria só de lembrar esse fato, né? E um outro ponto a respeito de um assunto que eu gostaria de abordar com os irmãos, né? E aproveitando novamente, né, a questão da pandemia, que nos privou de muitas situações. Essa pandemia
de certa forma, dividiu muito alguns corações, dividiu amizades, opiniões, né? A política sempre foi dividida, então para a gente não foi surpresa, né? A ciência ficou bem clara a divisão, né? E postura que foi levada aí, literalmente em dois caminhos, né? A ciência, a medicina ficou polarizada claramente, e com isso, quem estava no meio disso tudo começou a sofrer. E eu sempre lembro assim de um provérbio bem antigo, aí, um provérbio popular que fala o seguinte, né? Que na briga de dois elefantes, quem mais sofre é a grama, né? Então, nessa época, nós nos sentimos assim, pisoteados, né? Descartados, e tratados como, de certa forma, até de forma insignificante, né? E nós sabemos de onde vem toda essa questão, como que isso aconteceu. Hoje, para nós, temos uma clareza maior a respeito disso, mas gostaria de ressaltar mais uma vez um texto e uma frase que diz o seguinte, que nós não temos controle do futuro, né? Nós não sabemos o que vai ser daqui para frente com relação a essa pandemia. Nós não sabemos se vai se alastrar por mais um ano, mais dois. Não sabemos se vai aparecer um outro vírus terrível, né? Não sabemos o que será dos empregos, o que será da liberdade, né? Não sabemos disso. Mas, irmãos, nós temos um motivo, uma afirmação feita por Jesus que pode levar nossos corações acima de toda essa situação e nos lembrar de um fato muito importante para aqueles que vivem o reino de Deus. Jesus disse: estarei convosco todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Não interessa a situação que esteja por vir, não interessa a situação pela qual estejamos passando, seja de saúde, seja financeira, seja qual ela for, o Senhor nos prometeu isso. E quem experimenta do Senhor, experimenta uma alegria que ela é inexplicável, né? Uma alegria que o dinheiro não pode dar, uma alegria que a saúde não pode dar, mas é uma saúde, mas é uma alegria da qual a palavra mesmo fala isso, é inexplicável, excede todo o entendimento, a paz que provém do Senhor. Estou mencionando isso, né? E, e quando nós olhamos para a questão da igreja, né? A gente vai olhando aqui, cada vez mais o encontro online aparece um número a mais de participantes, né? Estávamos, em tal dia, estávamos tantos participantes, de repente aumenta. E a vontade que nós temos é o quê? É de olhar nos olhos, é de estar perto, é de falar, que legal que você está aqui, que bom, que joia, né, rapaz, que bom, olha só o tamanho que está seu filho, né? Aconteceu um fato muito engraçado ontem, que eu estava preparando ali uma galocha para as crianças usarem, né? E separei a minha, peguei uma para a Sara, tinha uma outra que era do Gustavo, mas não serve mais, já vai passar para o Nicolas. E aí eu pergunto, mas cadê Aí peguei uma outra, essa aqui vai servir na Júlia, tal, né? E perguntei assim, e agora cadê a do Guilherme? Né? Fiquei olhando ali, tal, olhando. De repente eu olhei assim, ué, mas a do Guilherme é essa. Eu comprei o ano passado, né? E já não serve mais no pé dele, nem entra mais. Aí nós, meu Deus, como cresceu, né? Porque nós estamos perto aqui, então a gente começa a ver, não nota com essa tão rápido, né? Mas é o fato, quando eu peguei a bota dele para colocar perto, estava muito pequena, ou seja, cresceu bastante do ano passado para cá. E toda vez que nos encontramos com uma família, fala, nossa, como cresceu, está mudando a voz, olha o tamanho, olha já como está falando, né? Eu tive em Rio Preto, São José do Rio Preto, 2 semanas atrás, e foi interessante que os irmãos fizeram um juntamento lá para poder mostrar para a igreja
os filhos, os bebês da pandemia. Irmãos, muita criança que já tinha nascido, outros que eram de colo, já estavam correndo, né? E que a igreja em si já não tinha visto ainda, né? Ou seja, nós paramos para pensar nisso e podemos falar assim: ah, quão era bom aquele tempo, né? Que nós fazíamos isso, que nós fazíamos aquilo, né? Realmente, é muito bom a gente lembrar dos tempos de comunhão que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Mas eu gostaria de deixar um texto para poder fortalecer a nossa fé na vontade do Senhor, na confiança no Senhor, do Senhor, né? E para nos ajudar a não murmurar em virtude das situações que nos cercam hoje, a nos lembrar, a viver a lembrar que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, e que Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto também está em Eclesiastes 7:10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, eu já parei várias vezes para poder meditar a respeito disso. E é muito fácil nós entrarmos nesse mérito de julgamento quando nós passamos por alguma adversidade, seja ela qual for. Nós corrermos ao passado e pensar, pois é, aquele tempo era bom. Olha, em várias empresas que eu entrei para trabalhar, acontecia um discurso que era muito engraçado. Isso tem um colega que lembrou, porque aconteceu a mesma coisa. Isso deve ter acontecido com todo mundo que já trabalhou em mais de uma empresa, né? Você entra para trabalhar, começa a desenvolver suas atividades, de repente uma pessoa mais antiga fala, não, bom mesmo era o tempo tal, porque aquele tempo tinha isso, tinha aquilo, assim, assado, então a gente, aquele tempo era legal, né? E passa. Aí você fica muitos anos naquela empresa, passado um tempo depois, um colega seu que entrou junto faz um comentário com outro colega novo que entrou. Rapaz, bom mesmo era aquela época que a gente entrou, porque tinha isso, tinha aquilo, não tinha isso, não tinha aquilo, tal, por aí, entendeu? Então, isso sempre me ajudou a pensar, o que é bom? Bom é Deus. Bom é estar com Deus. Bom é viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Se não é a vontade de Deus, se não é o Espírito Santo de Deus e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, como âncora da alma, como Jesus sendo a âncora de nossas almas, o nosso coração nunca vai estar satisfeito e vai encontrar caminhos por onde devagar, né? Mas a palavra diz assim, ó, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. E amém. E com base nisso, né, eu gostaria de entrar num ponto assim que tem me chamado a atenção, né? Só um pouquinho. Tem me chamado a atenção, que diz respeito muito àquilo que nós temos no nosso coração, que nós entendemos há anos atrás, estamos vindo desenvolvendo isso, e com o passar do tempo, né, recorramos a um problema que é comum à vida humana, comum nos relacionamentos humanos, comum na nossa vida de compromisso e comum na nossa vida de responsabilidades, né? E isso, se não acontece, acontece de algumas formas no meio da igreja. E eu vi há anos atrás, há tempos atrás, o Mário compartilhando a respeito disso, né?
que foi algo que chamou a atenção deles também em determinada época na igreja em Salvador. E assim também já vi outros irmãos em outras localidades, com realidades um pouco mais diferentes, mas compartilhando algo parecido, que alguns problemas, eles começam a serem desenvolvidos porque a igreja cresce e porque nós amadurecemos e porque nós adquirimos um pouco mais de entendimento e maturidade. É engraçado falar que problemas surgem por causa dessas coisas que são boas, mas não são essas coisas que são boas que causam isso, mas são atitudes internas e pessoais que acabam nos levando a isso. E geralmente levados ao excesso de confiança que nós desenvolvemos com o passar do tempo, né? Então eu citei duas palavras aqui: compromisso e responsabilidade, né? E aí eu fiz um joguinho assim, ó. Compromisso e níveis de responsabilidades. Responsabilidades e níveis de compromisso. Porque essas duas palavras, elas andam muito juntas, né? E a definição delas está muito próxima, né? O que vem a ser o compromisso? Compromisso, se você for pegar a definição no dicionário, ele vai trazer o quê? Ó, compromisso, obrigação, um pacto. Responsabilidade, obrigação de responder por algo, por alguma coisa que você assumiu, por um compromisso, por uma obrigação, né? Então, assim, para compromisso, eu gostaria de ressaltar uma palavra que define bem, né? Um sinônimo dela que define bem. Compromisso é um pacto. É um pacto que você fez com alguém, né? Com uma empresa, com uma pessoa, com um grupo, com a sua família. Um pacto que você fez com Deus, né? Responsabilidade é a obrigação de você responder por algo, né? É a obrigação de você responder por. Esse é um compromisso. Quando nós nos convertemos a Jesus e nos tornamos discípulos dele, assumimos um compromisso com ele, né? E entendemos com clareza que estamos assumindo responsabilidades. Quando nos convertemos, nós assumimos. Eu já diria o seguinte, ó. Quando nos convertemos, ouvimos do evangelho do reino de Deus, conhecemos a nossa situação e entendemos o que nós precisamos fazer e tomamos a decisão de nos converter a Cristo, com clareza, eu posso falar isso para todos que estão aqui ouvindo hoje, com clareza, nós sabemos que estamos assumindo um compromisso sério. E esse compromisso sério vai gerar muitas responsabilidades em nossa vida. Por que eu falo que com clareza? Porque se não fosse com clareza, nós não tomaríamos essa atitude, nós não tomaríamos essa decisão. Porque quando nós entendemos o compromisso e a responsabilidade do reino de Deus, nós temos duas opções. Ou eu encaro e assumo isso, né? Ou eu retrocedo, como muitos falam, rapaz, legal isso aí que você falou, mas não dá para mim, não. Por que isso acontece? Isso acontece porque o compromisso com o reino de Deus, ele se baseia num princípio irrevogável do reino de Deus, que está lá em Lucas 14:33, que fala assim, ó, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, olha o nível do compromisso que Jesus pede, né? Ele não é um compromisso parcial ou superficial. Ele é um compromisso que exige tudo o que temos, toda a nossa força, tudo o que somos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por isso eu digo que com clareza, quando nos convertemos, nós entendemos que assumimos um sério compromisso e responsabilidades, né? Responsabilidade de prestar conta, responsabilidade de agir corretamente como?
de, de responder pelas decisões que tomamos e ainda e as atitudes que desenvolvemos. E responsabilidade, quando eu falo de responsabilidade, eu lembro logo de cara de Deuteronômio 6. Né? Nós podemos ler o Deuteronômio 6, e é comum a gente pegar o texto, é aquele texto que, vamos abrir lá só para ficar claro que ele é meio... Eu vou pegar alguns versículos lá para poder ressaltar o que eu quero dizer aqui. Sim. Eu descobri que é extremamente saudável você recorrer àquele tablet que às vezes você estava lá abandonado. Não vou usar essa tecnologia, não, eu vou pegar uma melhor. Aí você pega aquele tablet mais antigo seu lá e recorre a ele, ele ajuda, olha aqui, ó. Não sei se, ó. É extremamente saudável isso aqui. Ele mexe um pouquinho com a estrutura dos nossos neurônios e faz a gente reviver e reativar algumas ligações que estavam meio que enferrujadas lá. Hoje em dia, você para pesquisar não precisa nem digitar mais. Irmãos, Deuteronômio 6 é um texto que nós usamos, inclusive, para poder nortear o princípio da família, nortear a forma como educamos nossos filhos, para nortear a nossa responsabilidade de como agir. Só que, geralmente, é comum nós notarmos ou usarmos uma parte dele e ignorar uma parte que eu diria que é mais importante até, né? Ó. A palavra fala assim, ó: ensina o teu filho pelo caminho, quando andar, quando sentar, quando se levantar, quando deitar. Resumidamente assim. E a gente usa muito isso. Olha, tá vendo como tem que fazer? Tem que ensinar a criança assim. A ensina todo o tempo. Olha lá, você está envolvida com ela, você ensina. Está desenvolvendo uma atividade? Vai ensinando, né? Só que antes disso, tem a questão da responsabilidade, que começa aqui no versículo 5, que fala o seguinte, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também estará como sinal da tua mão, e no frontal entre os teus olhos. Né? Olha que interessante. A gente geralmente dá foco em cima dessa parte que a gente aponta para a vida dos filhos. Mas antes ele fala algo aqui que a essência é mais profunda. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí vem, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o compromisso e a responsabilidade, em primeiro nível, é individual para a vida do pai. Então, eu estou lembrando desse texto só para ressaltar a responsabilidade. A responsabilidade é de eu estar cheio para poder passar. Como já diz o que nós sempre repetimos uma frase, né? Eu não consigo dar o que eu não tenho. Eu não consigo passar o que eu não recebi. Primeiramente, a responsabilidade é minha, de buscar e de me encher. E com isso será passado adiante. Vamos lá, para Gálatas 6.
Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ó, poderíamos ler até mais para frente aqui, praticamente o capítulo 6 todo, que ele iria mostrar para a gente assim, a questão da responsabilidade individual, né? Olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam. De quem que é a responsabilidade? É de quem está junto, de quem está andando junto, de quem viu, de quem participou, né? E ainda ele fala, toma cuidado para você também não ir junto, né? Então são dois textos que eu peguei aqui, tem muitos outros que mencionam as mesmas coisas, se alguém lembrar depois pode acrescentar algum, mas eu quis pegar esses dois, que foi o que me vieram no coração, né? Que diz bem respeito à questão da responsabilidade. Então, duas palavras: compromisso e responsabilidade. Qual é o meu maior compromisso? Eu coloquei essa pergunta aqui, mas eu já sei que, irmãos, todos vão responder a mesma coisa. Se eu perguntar assim, ó, qual é o seu maior compromisso? Meu maior compromisso é com Deus, né? Pois baseado naquilo que eu ouvi há anos atrás, né? Quando eu andava fazendo a minha própria vontade, conhecia Jesus, e eu vi que se eu não renunciasse a tudo quanto tinha, eu não podia ser discípulo dele. O que eu fiz? Eu renunciei a tudo e assumi um compromisso para com Deus, né? Qual é minha maior responsabilidade, né? Então, nesse meio, a gente consegue segmentar bem, separar bem aquilo que precisa estar na essência da primícia da nossa vida, né? E por que eu estou comentando isso? Eu tenho comentado isso pelo fato de que eu temo que, com o passar dos anos, tenhamos perdido o senso de responsabilidade e compromisso que assumimos quando o evangelho nos foi apresentado, né? Isso a gente pode lembrar assim quando a palavra fala volte ao teu primeiro amor, olha o primeiro amor, né? Quando cantamos a respeito do primeiro amor, que eu lembro muito bem que quando eu me converti, quando eu entendi a pureza, a grandeza do evangelho, rapaz, eu não tinha limite para poder me barrar, para eu estar com a igreja, para eu estar envolvido com os compromissos da igreja, né? Seja quais fossem, né? Eu atravessava a cidade de bicicleta para estar com os irmãos. Eu fazia parte de um determinado grupo caseiro, mas eu queria participar dos outros que não eram no mesmo dia, né? Eu ligava para o irmão, você está livre? Eu ia na casa dele. O irmão tinha uma empresa e eu ficava lá na empresa só para poder ficar no mesmo ambiente que ele estava lá. Por que isso? Por causa da conquista. Tava o último aqui. Você olhou aquele botãozinho lá dentro também? Qual? Ah, tá. Escutei um áudio aqui, pensei que era um comentário. E eu lembrava disso, né? Olha, receio que com o tempo passado venhamos a perder a pureza, a simplicidade, né? Ao avaliarmos as implicações de nossas decisões, não levando em conta o nosso compromisso com o reino de Deus, o nosso compromisso direto com a igreja, né? Quando nos pegamos muito ocupados e com dificuldades para ver como daremos conta de tantas coisas, de tantos compromissos que nós fazemos com o desenrolar da vida, né? Podemos nos lembrar de uma afirmação sábia, né? Uma afirmação sábia que nos leva a ter uma direção para saber como lidar com isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, eu temo que com o passar dos anos, consideremos as nossas datas marcadas de compromisso com a igreja como uma data coringa. Eu vou explicar o que é isso, né?
Por que uma data coringa? Porque muitas vezes nós marcamos um compromisso com a igreja, marcamos um compromisso com irmãos, né? E essa data está marcada lá. E de repente aparece um compromisso, aparece um passeio, aparece uma festa, aparece uma visita, aparece alguma coisa que nos leva a pensar, opa, eu posso mudar essa data. Então eu não participo agora, depois eu participo, né? Gostaria de ressaltar que eu considero muito, e eu também passo muito por isso, nas questões que a gente não tem controle sobre elas, né? Um exemplo que agora, o seu Darcy faleceu, a família está correndo atrás dessas situações. É uma situação de força maior, né? De repente, você tem uma responsabilidade lá no trabalho e ninguém pode resolver, né? E é você que tem que ir. Fala, irmãos, aconteceu uma situação aí que eu tenho que estar lá, né? Alguém ficou doente, tem que dar assistência, né? Mas não é isso que eu quero falar, que se a gente entende bem claro. Eu quero falar assim que quando a gente nota que situações semelhantes a essas, elas começam a se tornar comuns, né? Que com muita facilidade, um e outro tem essa data de compromisso com a igreja como uma data coringa, que com qualquer motivo você possa alterar ou substituí-la, né? Não estou fazendo isso para acusar, né? Mas sim para levantar a situação e nos levar de volta ao nosso senso de compromisso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu pensei dessa forma. Eu vou pensar, eu encontro, né? Vai ter aquela outra coisa, então eu não vou participar, não, eu vou fazer aquela outra coisa lá que vai agilizar minha vida aqui. É muito comum passar no nosso coração. Por isso que eu quero deixar essa frase aqui, ó. E é uma frase que hoje em dia está muito em moda. Você acha cursos de organização, né, de toda parte aí na internet, de todos os moldes possíveis. Curso de organização do lar, curso de organização no trabalho, curso de organização dos pensamentos, curso de organização disso, daquilo. Faz parte, né? E por que nós nos interessamos tanto por organização, né? Já diz aí os especialistas na área que fala o seguinte, ó, porque a beleza é baseada em organização. A beleza é por isso mesmo. Então, quando nós começamos a querer a ter algo mais bonito ao nosso redor, algo que esteja mais atrativo, o primeiro ponto que nós vamos recorrer, com certeza, será a organização. Rogério. Oi. A frase de novo ali que cortou aqui para mim. Repete a frase novamente. Rapaz, eu falei tantas frases aqui, qual delas? Essa última aí que você disse agora há pouco, hein? Tem tantas organizações. A frase é sobre organização, Gélis. Tá, eu vou falar ela ainda. Desculpa. Então é assim, ó. Essa frase é o seguinte, ó. As primeiras coisas, primeiro. Olha como é uma coisa complicada, né? As primeiras coisas, primeiro. Quando nos vemos atarefados, cheios de compromissos, precisando resolver muitas coisas e parece que não vai dar tempo para nada, nós precisamos lembrar disso. As primeiras coisas, primeiro. Vamos abrir em Apocalipse 2:5. Olha só, igreja de Éfeso, tá vindo bem? Parece que tá vindo bem, né? De repente Deus fala assim para ela: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quero só parar aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. A prática do primeiro amor, a prática das primeiras obras,
E com base nisso, a gente guarda o seguinte, ó. No turbilhão de compromissos, no turbilhão de responsabilidades, podemos nos fazer assim, ó. Eu preciso me orientar, eu preciso saber onde agir. Então, as primeiras coisas primeiro. Aí vem as duas perguntas novamente. Qual é o meu maior compromisso? Qual é a minha maior responsabilidade? Géris, Oi, pode falar. falando das primeiras coisas primeiro, aí me veio à mente não sei se foi Lutero, agora, se alguém souber, lembre, né? Que quando via que a agenda do dia estava muito... Agenda, assim, naquela época nem agenda tinha, né? Mas tinha muito compromisso. Essa coisa de homem ocupado não é de hoje, não, viu? Mas, se não me engano, foi o Lutero, que quando via que tinha muita coisa para fazer, ele falava, hoje eu vou ter que orar mais, né? E tem falando em frases, né, tem uma frase interessante, que é ocupado demais para deixar de orar. Pegando de uma das primeiras coisas, né, se a gente falar de orar como uma coisa que faz parte dessas primeiras coisas, como outras, né, seria bom listarmos quais são as coisas que são realmente importantes, né? Sabendo o nosso papel na igreja, nosso papel no corpo de Cristo, quais são as coisas que realmente deveriam ser listadas como primeiras, né? E eu achei muito interessante esse ocupado demais para deixar de orar. Quando às vezes a gente vai abrir mão por conta de compromissos e coisas que temos que fazer, a gente vai abrindo mão do quê? Né? Do que a gente abre mão? Muitas vezes abre mão do convívio com a igreja, abre mão da oração, abre mão da leitura da palavra, né? Quando a gente vai abrir mão, ninguém abre mão do trabalho. Ah, não, o trabalho é importante. Realmente o trabalho é importante. Ninguém está dizendo que o trabalho não é importante. Ah, estudar é importante. Realmente, estudar é importante. Mas quando temos que abrir mão de algumas coisas, entendendo aquilo que o Géry está falando aí, do que abrimos mão primeiro? Amém. Bem colocado, bem lembrado, Ismar. E é bem essa pergunta, né? Como é que eu trato aquelas datas que eu marquei? Data de férias, data de uma hora extra que eu preciso fazer, data de uma viagem, né? E por aí vai. Por que eu estou colocando isso? São coisas justas. Dificilmente um discípulo de Jesus é pego em coisas grosseiras, porque ele já aprendeu que essas coisas o afastam de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu vi um. Acho que não. Não. Tá. E assim, é justamente para nos levar ao senso de compromisso e responsabilidade que assumimos com a igreja, né? Porque, irmãos, chega num determinado momento, os irmãos pisam tanto no nosso calo, né? A gente vê, às vezes, as situações que não nos agradam, né? E a gente pensa, hoje não vou, não. Hoje eu não vou fazer isso. Marquei isso, mas eu marco aquilo outro, tal. Porque, o irmão isso, o irmão aquilo, coisa e tal. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos a respeito justamente dessa questão, né? De que muitas vezes a gente acha que está difícil, que está um pouquinho complicado a vivência como igreja, mas aí eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi há um tempo atrás, que fala assim, a igreja é igual à Arca de Noé. Né? Não sei, eu acho que foi até o Ismar que eu vi comentando esse exemplo, eu gostei muito. Que fala assim, o que tinha dentro da arca? Rapaz, tinha uma montoeira de bicho de toda espécie. Imagina bicho gritando, bicho fazendo xixi, bicho fazendo cocô, tendo que alimentar bicho, bicho balançando para lá, balançando para cá. Se você já foi no zoológico, você vê que o cheiro dos animais é muito forte, né? E tal. Aí, de repente, Noé e sua família poderia reclamar: meu Deus do céu, tá terrível aqui dentro dessa arca. Eu vou sair. Não, irmãos. Tá difícil dentro da arca. Os bichos estão causando complicação, mas é pior ficar fora da arca, né?
esse é mais um ponto para lembrar assim, irmãos, eu tenho um compromisso sério, eu tenho responsabilidades com a vida desses irmãos, eu não posso pular fora da arca, né? Eu tenho que me esforçar para manter junto ali, porque fora da arca é cadáver boiando, né? Toda sorte de cadáver boiando e apodrecendo. É pior fora da arca do que dentro dela. Dentro da arca nós estamos sob o controle de Deus. E eu gostaria de ressaltar um negócio muito interessante. A arca não tinha motor e a arca não tinha leme. Quem a conduziu foi Deus. E aqui nós estamos junto com a igreja. A igreja, quem está conduzindo é Deus, né? É Deus quem conduz. E a respeito de nossos compromissos e responsabilidades com a igreja, eu medito no seguinte, né? Marcos 7:9. É um texto sério para a gente meditar. Marcos 7:9. Jesus aqui, mais uma vez, confrontando os fariseus, né, a respeito da religiosidade. Ali no 8 e no 9 ele fala o seguinte, ó: negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. A palavra que eu quero ressaltar aqui para os irmãos, para nós, é para mim isso também, tá? Faz um tempo que eu descobri que tudo aquilo que eu medito não é para compartilhar com os irmãos, é para mim, né? É para mim. Em primeira instância, não serve nada de compartilhar para o outro se eu não aplicar. E tudo aquilo que eu estou meditando, se eu não e eu entendi, e acaso não tenha visto uma aplicação prática no momento, tenha certeza, você verá com o tempo. Porque o entendimento que Deus traz para você não é para você levar para o outro, mas é para você viver. E por consequência da sua vida piedosa, vai servir para a vida do outro também. Então, a palavra que eu quero ressaltar ali é jeitosamente. O que é o jeitosamente? É o nosso famoso jeitinho. Pois é assim, né? Mas se eu mexer para cá, se eu mexer para lá e fizer assim, tá certo também, né? Não vai dar problema. É assim, assim também dá. Ninguém vai falar mal, ninguém vai me recriminar. Por quê? Porque jeitosamente eu dei um jeito de manipular as coisas. E a palavra ali fala sobre das doutrinas de homens, né? Costumes dos homens, né? A nossa própria tradição ou tradição humana. E a nossa tradição, ela pode ser variada. Tem a tradição na qual nos envolvemos e desenvolvemos juntos, mas tem aquela tradição da minha casa, tem aquela tradição dos meus costumes, né? Já diz os irmãos há muitos anos, eu sou aquilo que eu faço quando não tenho nada para fazer, né? Então, veja bem, como o Provérbios fala que o solitário busca seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria, quando evitamos de estar junto para compartilhar os nossos dons, né, em conjunto, nós estamos negligenciando uma boa parte de amadurecimento que o Senhor pode nos dar, né? Outro texto, Lucas 14, 18 a 20. Vou mostrar aqui para você, é um exemplo aqui que eu peguei que explica bem o jeitosamente, né? Lucas 14, 18 a 20.
é a parábola da grande ceia, né? Depois leia ela completa. Mas eu quero ressaltar aqui o 18 a 20, ó. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Porque o dono da festa falou o seguinte, ó, vai chamar meus amigos, vai chamar fulano para vir participar da festa. E aqui fala, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Aí o servo voltou e falou, né? Ora, chamei a turma lá, cada um tinha um compromisso. Então você viu que a desculpa era boa. Não podia perder tempo, né? Pelo jeito que você vê a pessoa, rapaz, eu tenho que resolver esse negócio, não posso abrir mão agora. Até casamento, né? Casei. Acho que deu uma travada, o Sherry, só para mim é para mais áudio gente. Deu um tá positivo. meio travado. Recém-casados, né? Para sair de lua de mel. Ô, Geres, repete aí, por favor, que travou seu áudio nesse último pensamento que você estava falando aí. Até casamento, e daí para frente meio que travou. Ah, tá. Porque eu já vi casos de irmãos que casaram no dia e no outro estava no encontro geral da igreja. No outro estava num grupo caseiro, depois iam viajar, entendeu? Isso porque eles tinham toda a desculpa possível para falar assim, ó, não pude participar porque eu casei, entendeu? Então, não é que seja legalismo, mas assim mostra assim a essência do coração, né? Então, irmãos, o Senhor mandou chamar todos aqueles que eram para participar da festa, mas cada um deu o seu jeitinho, a sua desculpa e não foi, né? E teve a data remarcada, né? No caso ali. Em seguida, o Senhor manda chamar, o dono da festa manda chamar quem? Os aleijados, os mendigos, aqueles que estavam ali pelo redor, que eram tidos como indignos. Irmãos, os aleijados que ele mandou chamar tem uma característica interessante. Essa pessoa tem um problema e não pode esconder, não tem condição de esconder. E ele também nem tem intenção de esconder. Que nosso coração seja assim, que assumamos esse compromisso e relembramos, né, nós assumimos, né? Vamos relembrar da firmeza dos nossos compromissos e das nossas responsabilidades, né? Lucas 14, 26 e 27. Interessante que logo em seguida desse exemplo que Jesus dá da ceia, ele coloca o exemplo, ele começa a falar literalmente qual que é o padrão do reino de Deus, né? E no 14, 26, 27, fala assim, ó. Mãe, mulher e filho, irmão e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que tomar a sua cruz, não tomar a sua cruz e era após mim, não pode ser meu. Está travando novamente. Jairzinho, não sei se você consegue me ouvir, mas você travou totalmente aí. Né? Queridos, enquanto o Geres resolve ali, ele estava citando a parábola das bodas, né? Dos convidados. E eu me lembrei, esse texto que o Geres citou tem um paralelo em Mateus, capítulo 22,
E no texto de Mateus, capítulo 22, tem algo a mais que o texto de Lucas não apresenta, né? Se vocês forem lá em Mateus 22, depois que o Senhor, né, manda os servos chamarem todos que estavam ali, né, saindo pelos caminhos, todos que encontrassem foram chamados para o casamento, e o rei entrando, Mateus 22, a partir do versículo 11, diz assim: e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes de nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma coisa, queridos, é nós tomarmos, né, uma decisão de nos rendermos a Cristo e participarmos, entrarmos, né, na vida da igreja, como igreja. Outra coisa é, ao entrarmos, nós simplesmente, às vezes, esquecermos que agora nós somos parte de um corpo, e como todo membro do corpo tem uma função, todos nós fomos chamados para nos movimentar, para viver no corpo, né? Não sermos passivos, mas ativos. É estranho, né? Parece que qual que era o problema desta pessoa que entrou nas bodas, mas não tinha a veste adequada para estar nas bodas? Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz que, falando lá, né, e lhe foi dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Queridos, o que nós precisamos entender é que todos nós, absolutamente todos nós, todos, fomos chamados para termos obras de justiça. Não somos salvos por meio das obras, mas as obras mostram que somos salvos. Entende isso? Não somos salvos por meio das obras, mas a vida que temos mostra que somos salvos, né? Então, não basta, é fundamental, não basta entrar nas bodas, é fundamental estar trajado adequadamente para estar nas bodas. E que traje é este? As vestes de justiça dos santos, as obras de justiça dos santos. Amém, queridos? E é isso que nós somos. O corpo de Cristo é um corpo vivo. Então, todos nós, absolutamente todos nós, somos chamados para atuar neste corpo, atuar na igreja. E isso que fazemos são obras de justiça, parte delas. Desculpa, Géris, é que você perdeu aí o foco. Eu entrei só somando aquilo que você estava dizendo aí. Amém, é isso mesmo. Caiu a conexão aqui, eu não vi, aí tive que reconectar, que é uma rede diferente que eu estou usando. Tá. Mas, enfim, é isso mesmo, Ismar. Né? No fim das contas, né, aí eu estava salientando aqui a questão do primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Amará, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Só que se você pegar o texto lá em Deuteronômio e Êxodo, que fala sobre menciona os 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento está lá: não farás para vós outros imagem de esculturas e coisa e tal, não adorarás outros deuses. Ponto. Né? E quando nós assumimos o compromisso, as responsabilidades do reino de Deus, isso é claro para nós. Né? Então, por isso, aquelas duas perguntas fazem muito sentido e nos ajudam a colocar em prática a pergunta da organização aqui. As primeiras coisas primeiro. O que é mais importante para mim? Né? Qual é o meu maior compromisso? Quais são minhas maiores responsabilidades? E dentre minhas responsabilidades, qual é a maior? Né? E fica nisso.
E isso tudo nós entendemos e vivemos, praticamos, porque nós entendemos que a igreja vive com base em um princípio que para nós é muito claro, o princípio das juntas e ligamentos, né? Vou pegar lá, Efésios 4,16, que fala assim, ó, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Junta e ligamento. Edificação de si mesmo. Veja bem, que o corpo, ele se edifica, né, através das juntas e ligamentos. Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Interessante que fala assim, ó, não tem como a gente tirar Jesus da jogada. Não é com boas obras que nós vamos nos justificar, que nós vamos ver as coisas boas acontecendo, né? Não tem como tirar Jesus, mas ele fala o seguinte, ó, considerando Jesus acima de tudo, né? E fala assim, ó, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Esse suprido e bem vinculado é justamente o compromisso que nós temos um com os outros, a responsabilidade que nós assumimos de uns com os outros. É um pacto que fizemos com Deus, é um pacto que fizemos com a igreja, né? É a obrigação que nós temos de responder por nossas atitudes. Amém. Aí o que eu queria colocar era justamente isso, né? Para que não venhamos, com o passar dos anos, esquecer da simplicidade e pureza que está envolvida justamente na prática dos nossos compromissos e de nossas responsabilidades com o corpo. Primeiramente, com o pacto que nós fizemos com Deus, né? E um segundo nível, mas também não menos importante, que o compromisso e o pacto que fizemos com os irmãos, né? E pense bem, a prática o honrar os seus compromissos e a prática das suas responsabilidades, você responder responsavelmente, influencia muito na vida do seu irmão. Amém. Posso fazer um acréscimo aqui, Géris? Me permite? Nós temos falado no grupo caseiro ali já há alguns dias a respeito da necessidade, da responsabilidade com o corpo, né? Então, quando você começou a falar sobre isso, na minha cabeça ficou assim, poxa, tá indo tudo bem. Não, tô caminhando, né? Até porque, né, antigamente, quando a gente tinha encontro geral, eu não conseguia fugir, né? Era na minha casa. Então, sempre estava junto com o corpo. Isso aí, para mim, sempre foi muito resolvido, né? Na minha cabeça. Aí, há pouco ali, quando o Ismar começou a falar sobre oração, eu parei e comecei a pensar, mas peraí, como é que eu tô nessa questão? E aí, peraí, como é que tá a questão da priorização na minha vida? Eu vou abrir meu coração aos irmãos aqui. Tem situações que acontecem que eu acordo durante a noite e eu não consigo dormir. E aí eu fico algumas horas sem dormir. Eu oro ali e tal, fico naquela luta, fico mais bravo do que contente, né? Mas aí oro ali e tal, e aí quando tá quase clareando o dia eu consigo dormir. E aí toco o telefone, tem que acordar. E aí eu tenho 3 estágios no meu telefone. Aquele, fica ligado, você vai ter que levantar. O segundo, agora é a hora, tá? Você precisa levantar. E o terceiro é assim, rapaz, você vai chegar atrasado. Quando eu não durmo, eu deixo para levantar lá no terceiro estágio. E aí, é engolir alguma coisa e correr para trabalhar, não tem o que fazer. Não dá tempo para mais nada. Inclusive, eu abro mão da oração, daí naquele momento, então, Senhor, tu sabes, vai na frente aí, Senhor. E é interessante quando começou a falar isso e avaliando minha vida, né? Avaliando as coisas que tenho, né? Trabalho é importante, né? Se eu chegar atrasado, daqui a um pouco eu sou descartado no trabalho, né? Então, como isso é importante para mim, eu não abro mão, né?
tenho desculpa, não tenho? Ó, poxa, não dormi à noite, tá? Mas a gente olhando assim, agora friamente, né? O que me vale mais? O que é mais importante? É o tempo de hoje ou a eternidade? O que tem mais peso para mim? É a eternidade com o Senhor, né? É aquilo que me leva para o céu ou é aquilo que enche minha barriguinha agora aqui na terra, barriguinha? Então, eu creio que assim é um momento deveras oportuno, isso que o Géry está falando, né? Que o Ismar acrescentou, de que a gente consiga realmente dar uma parada e elencar na nossa vida o que é prioridade, né? O que me leva para o céu tem que ser a prioridade, né? Se a gente não parar para pensar, inicialmente fica assim, eu trabalho, meus filhos, não sei, você vai ter várias coisas que realmente são importantes, mas o que a gente precisa considerar nesse momento é assim, qual dessas coisas que são prioridades para mim vão me fazer entrar no céu? Então, se dentre as que eu elenquei inicialmente, né, se eu avaliar que não vai me levar para o céu, eu preciso mudar meus valores, né, para que aquilo que me leva para o céu seja o primeiro. Amém? Eu também queria ressaltar aqui um aspecto desse compromisso, né? A gente faz, e todos nós fizemos, né, no momento em que resolvemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Quando Géres falou de um pacto, né? O Senhor ele fez um novo pacto conosco, um pacto de sangue, né? O qual ele deu a sua vida por nós. E nós também fizemos um pacto com ele, né? E é muito importante a gente entender, né, que nesse pacto o Senhor nos chama. Ele nos chama para algumas coisas, né? Eu queria ler aí 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9, que fala... Deixa eu abrir aqui. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse texto fala, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O Géres leu Efésios 4:16, que fala que pela justa cooperação de cada parte. A justa cooperação de cada parte. Quando nós fizemos esse compromisso, né, com o Senhor e temos recebemos essa responsabilidade de sermos lavoura de Deus, edifício de Deus, mas nisso tudo somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Então é muito importante isso, não nos esquecermos disso. Que eu sou um cooperador de Deus. Eu sou um cooperador de Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Existe uma lavoura. Eu nunca trabalhei em lavoura, mas eu acredito que seja difícil o trabalho na lavoura. Eu acredito que seja um trabalho que exige esforço, dedicação, responsabilidade, horário, tempo certo para plantar, tempo certo para regar, para molhar, para colher, para botar os veneno lá para matar os bichinhos, né? É trabalho. Para construir uma casa, edifício, né? Somos edifício. Para construir uma casa, exige trabalho. E aí a gente tem que entender também que nós não somos
o dono da obra. Nós precisamos entender que somos apenas cooperadores. Cooperadores. Para ser cooperador de uma obra, de uma construção, né? Você é chamado para ser um mestre de obra, está aí o Adriano, né? Adriano pode falar melhor do que eu nessa área. E a primeira coisa que você precisa ter, antes de construir uma casa, uma obra, um empreendimento, um edifício, é você ter uma planta. Você precisa ter uma planta. O arquiteto, o engenheiro, ele faz uma planta. Ele desenha uma planta e fala, a casa vai ser assim. E aí, você chama lá o Adriano, mestre de obra, e fala, olha, meu filho, eu quero essa casa aqui, ó. E ele vai seguir a planta. E o Senhor, ele nos deu uma planta também. E a planta que o Senhor nos deu, ela está lá. É uma planta que está lá em Romanos 8, 28 e 29. Né? A planta é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a planta. Nós precisamos olhar para essa planta e falar qual é o meu compromisso com essa planta. Eu sou um cooperador. Eu tenho uma responsabilidade. Qual é o meu compromisso nessa planta? Olhar essa planta e falar assim, qual é o meu compromisso em sermos uma família? Com a unidade dessa edificação. A igreja está aí. Qual o meu compromisso em manter a igreja unida? Em ter essa igreja uma unidade. Qual o meu compromisso em aumentar muitos filhos? Qual o meu compromisso em aumentar a quantidade de filhos para Deus? Qual o meu compromisso em ser semelhante a Jesus na edificação de cada um, para tornarmos cada vez um ao outro mais santos? Qual o meu compromisso nisso? E aí envolve a responsabilidade do encontro na casa, de ligarmos um para o outro, de nos relacionarmos. Algo, irmãos, o Senhor, ele nos dá obrigações nesse compromisso que fizemos com ele. E eu creio que a obrigação da igreja não é a obrigação do Ismar, do Géres, do Alan. É a obrigação da igreja. É a obrigação da igreja visitar um ao outro. É a obrigação da igreja animar um ao outro. É a obrigação da igreja amar um ao outro. É a obrigação da igreja suportar um ao outro, exortar um ao outro. É a obrigação de todos nós. Porque fizemos um compromisso. E temos um chamado para isso. É uma obrigação da igreja sustentarmos uns aos outros em oração. Outro dia eu estava com uma irmãzinha, ela está aí, vai ouvir. Eu vou falar o nome dela. Eu falei para ela, minha irmã, o seu trabalho na igreja é de interceder. E aí? Topa? Eu posso contar com o seu trabalho? Intercede, irmão. Intercede. Ora por cada um, por cada membro da igreja. Ora por cada irmão, por cada líder, por cada pessoa, cada família, cada filho. É um compromisso.
Escreve o nome de cada irmão. Vai orando, vai pedindo a Deus, vai orando. Pede pelo filho, pelo pai, pelo irmão, e vai, intercede. Você tem mais tempo do que eu. Falei com ela. Você tem mais tempo que eu. Queridos, nós temos um compromisso e precisamos olhar para a planta. A planta, o Senhor nos deu. Nós queremos ser família? Queremos ser unidos? Precisamos que cada um dê a sua justa cooperação. Ah, aquele irmão não recebe uma visita, não tem... Vai visitar um irmão. Vai lá, leva uma palavra de fé para ele. Anima ele. Vai lá. Ah, o Géres viajou, rapaz. Géres viajou. E o grupo caseiro? Meu irmão, tá comigo. O Wagner viajou. Tá comigo. Não vou coordenar. Você pode contar. Irmãos, é a nossa justa cooperação. É o compromisso que temos um com o outro e com Deus. O seu vizinho, quem vai pregar para ele? A pessoa que está trabalhando com você, quem vai pregar para ele? Quem o Senhor tem colocado perto dele? É você. É você. Então, queridos, o Senhor, Ele nos chamou para isso. E essa é nossa obrigação. Agora tem um detalhe. Né? Tem um detalhe. É a obrigação da igreja amar, cuidar, mas isso não é nosso direito. Exigir que a igreja faça isso por nós. Nós não temos direito, irmãos, de exigir. De exigir que os irmãos nos amem, que os irmãos nos carreguem no colo no momento difícil. Não temos o direito de exigir isso. Não temos o direito de exigir que sejamos visitados. Não temos, se ninguém orar por mim, eu não tenho direito de exigir que vocês orem por mim. Não é meu direito. Mas eu tenho uma obrigação, orar pelos irmãos. Mas eu não tenho o direito de que os irmãos orem por mim. E isso precisa ficar claro no nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos pegos por por essa força de carência que temos. O Senhor é conosco, como o Géres falou, como está em Mateus, Emanuel, Deus conosco, como nós lemos em Mateus 28, né, lá no finalzinho, Jesus falando, e eis que estarei convosco todos os dias. Ele está conosco. Ele está conosco. Mas muitas vezes nós vamos estar sozinhos. E aí? Então, queridos, eu queria deixar essa minha participação aí, né? E para a gente olhar para a planta, ver os nossos compromissos, arregaçar a manga, tem muito trabalho. Eu falo com os meus irmãos, queridos, tem trabalho, queridos. O reino de Deus é trabalho. A gente olha para Jesus e vê Jesus trabalhando o tempo inteiro, curando, salvando, abençoando, multiplicando pão,
fazendo daqui para lá, andando, vai e volta, vai, não sei o quê, orando, passando madrugada orando, andando sobre as águas. Vai, segura ele, onde é que ele está? O dia inteiro pregando, falando no monte. Jesus não parava, não, irmãos. Temos muito trabalho. E esperamos que cada um possa cooperar dentro da sua responsabilidade, dentro daquilo que foi dito aí. Amém? Amém. Queria somar só com 2 textos aqui. O Wagner já roubou um texto que eu ia falar. O Wagner é fogo. Mas eu também tinha separado aquele texto de Coríntios lá, que falando que nós somos cooperadores, né? É interessante como você nota que as cartas, elas estão na primeira pessoa do plural. As cartas, tirando as cartas que Paulo escreve especificamente para Timóteo e para Tito, né? Nós vemos que as cartas às igrejas são as cartas às igrejas, entendendo que as cartas são a todos que estão na igreja, né? E às vezes a gente lê, não sei, e parece terceirizando, né? Aquilo que está ali. A terceirização está em moda, né, Alan? Então a gente terceiriza, aquilo ali é para o outro ali, né? Mas as cartas são escritas, se você for ver aqui, salvo eu esteja enganado, alguém me corrija, por favor. A professora Neide tem todo o direito de me corrigir, né? Mas as cartas são escritas na primeira pessoa do plural. Então, quando fala nós, é nós, né? E eu queria citar aqui Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, né? Que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Vamos dar uma pausa aqui antes de ler o 13. Fala de operai, irmãos, operem a vossa salvação. Operem a vossa salvação. Desenvolvam, outra tradução fala, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Uma boa coisa, queridos, é Deus está conosco. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo é aquela poderosa locomotiva, né? A gente sempre, o Ivan usava essa ilustração, a gente olha para os vagões e fala, rapaz, não dá para carregar esse monte de vagão, não. Mas aí você vê a poderosa locomotiva que Deus nos dá, essa locomotiva é o Espírito Santo, e já vem com o tanque cheio. Vem com o tanque cheio essa locomotiva. Ela nos dá a capacidade de cooperar, né? O Senhor nos dá a capacidade, Ele opera em nós o querer, e Ele nos ajuda a efetuar. Ele nos ajuda, queridos. Então, que desenvolvamos nossa salvação, que desenvolvamos nossa salvação, com temor e tremor. Amém, amados? O Senhor está conosco, como disse aí, eis que estou convosco todos os dias. Ele falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão. E eis que estou convosco todos os dias. Então, ele que tem o poder, nos comissiona, nos dá a capacidade, nos dá os recursos, nos dá os talentos, né? E a missão, né? Missão. Agora vocês desenvolvam. E Ele vai estar conosco nessa tarefa. Amém, queridos? O Senhor vai nos dar toda a graça. Se alguém quer mais completar aí? Podemos, então, partir para a ceia? Então, vamos partir o pão, queridos.
Queria pedir para o Léo orar pela ceia, Léo, pode ser? Ô, Ismar, Você pode orar, por favor, Léo? posso, é que eu estava preparando a ceia, por isso que demorou um pouquinho. Desculpa. Imagina. Amém, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós, o Senhor nos dá do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos realizar a obra que o Senhor quer em nós, Senhor. O Senhor quer operar em nós, Senhor, essa santificação, e nós te agradecemos, Senhor, por isso. Nos colocamos aqui à disposição. E lembramos aqui, Jesus, do teu sacrifício na cruz, que nos proporcionou, Senhor, estarmos aqui hoje, louvando a Ti, agradecendo como família que somos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nos lava, Senhor, nos purifica. Obrigado, Jesus, porque o Senhor no teu corpo carregou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Somos muito gratos, Senhor. Gratos pelo teu sacrifício. Gratos pela tua obra de resgate por nós, Senhor. Nós tomamos aqui, Senhor, esse vinho e comemos aqui desse pão, lembrando desse sacrifício, Senhor. Em teu nome. Amém. 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 Osmar, Oi. uma pergunta. Tubarão entrou na arca, não? Eu não sei, Alô, acho que não, né? Se dentro da arca tá ruim, lá fora tá o tubarão. Então. Queridos, amém. Louvado seja o Senhor. O Carlos já mandou o aviso aí no grupo. Então, o enterro será no cemitério vertical e o velório começará às 2h e vai até às 5h. Então, o enterro mesmo será às 5h, ok? Que Deus, né, continue ajudando a cada um. Amém, irmãos? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Pode. Ô, Ismar. Oi, Léo. Já que queria só compartilhar uma palavra aqui. Só um versículo que eu lembrei, Filipenses 3:17. Dentro, né, disso que foi falado, eu lembrei desse versículo, quanto à nossa vida, né, quanto ao nosso proceder diante de Deus e entrando nessa cooperação aí com a igreja, que Paulo fala assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, a importância, né, das nossas vidas e desse padrão do reino que seja visto pelos novos, pelos que estão chegando, né, e que eles aprendam com esse modo santo e digno do evangelho do reino de Deus de ser vivido. Versículo que eu queria compartilhar, que eu lembrei. Amém, amém, Jaque. Muito bom. Beleza, queridos? Deus abençoe a cada irmão aí. Oi, Só lembrando do nosso compromisso aí com os homens, né? Dia 17. Então, lembrar aí, na casa do Alain, né? Que horas mesmo? A partir das 10 da manhã. A partir das 10, né? Os irmãos em jejum, né? Estaremos fazendo o jejum
os homens, então aqueles aí, né, estão convocados para esse jejum, né? E também pedimos aí aos irmãos que estejam orando aí pelo retiro dos jovens, eles estarão indo para Joinville no próximo final de semana, né, para que o Senhor esteja guardando, possa estar falando aos corações deles, né, possa estar guardando, né, de qualquer acidente, de qualquer coisa, né, que possa vir atrapalhar, né, a vida desses jovens. Tá bom? Então peço aí que os irmãos coloquem no seu caderninho de oração a vida de cada jovem e, em especial, esse retiro que eles estarão fazendo no próximo final de semana. Amém. Ocupado demais para deixar de orar. Ocupado demais para deixar de orar. Queria apresentar aqui, chegou de Cacoal uma família de irmãos que vai estar conosco aqui, ó. Não sei se estão vendo aí, se todos conseguem ver o Francisco e família. Apresenta aí para a gente a família, Francisco, direto de Cacoal para o Frio. E o pessoal já deve estar pensando, aonde eu fui amarrar? Chega atrás aqui da manhã, fica atrás. Minha Pois é, bicicleta. Minha bicicleta ficou lá. A sua bicicleta ficou, Francisco? Bom dia a todos. Peço perdão pelo atraso, ter entrado atrasado, é porque eu procurei o link e não estava encontrando, né? Mas aí o Felipe me ligou e passou para mim, aí eu consegui acessar. Essa é a minha esposa Clay, alguns irmãos já conhecem ela já esteve aqui há um tempo atrás. E nós temos 2 filhos, só que um ficou lá em Cacoal e o outro veio, que é o Iago, que é o mais novo. Tá, esse rapaz aí. Opa, tudo bom? Amém, amém. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Deus abençoe vocês aí. Se eu só tirar o... Amém. Muito baixinho. Também tem uma outra família aí que a gente queria apresentar. Não sei se apresentamos no último encontro, eu creio que não. A Sandra e a Hannah. Apresentamos na última vez? Eu não lembro. Por encontro geral, não, né? Só pra... Então aí, ó. Sim, estamos juntos aí, participando. O pessoal já dando tchau aí. Tem sido uma alegria. Estamos com o coração aberto para aprender e absorver o máximo que nós pudermos, né? Caminhando com vocês. Não éramos discípulas de Cristo, mas já conhecíamos a palavra e agora estamos nesse novo caminho e cada dia mais aprendendo e nos surpreendendo. O quanto Deus nos ama e nos trouxe para o meio da verdade mesmo, né? E até um testemunho, assim, de nós estarmos aqui, porque antes de nós irmos aqui para Curitiba, nós pedíamos ao Senhor para nós sermos recebidos por irmãos fervorosos na fé, que amam ao Senhor de todo o coração e que são realmente uma família. Então, vocês são respostas às nossas orações. Amém. Amém, amém. Também queria apresentar para alguns, né? Para outros já são conhecidos de longa data, a Malu. A Malu está ali na casa da Dete. Olá. Sei aqui. Oi, a Malu, uma querida irmã que já conhecemos há muitos anos, né? Isso mesmo. E está conosco agora. Está ali no grupo que se reúne na casa do Geres, né? Então, bem-vinda, Malu. Deus abençoe muito. Olha quanto motivo de oração, né, queridos? Quanta gente para a gente orar, para se ajudar em oração. Alguém mais que eu tenho que apresentar aí? Não, me ajudem aí, Geres, Alan. Márcia, eu acho que a Márcia ainda não... A Márcia apresentamos no último encontro, né, a Márcia? Eu lembro que apresentamos a Márcia, Certo, Márcia? Isso, a Márcia nós apresentamos no último encontro, sim. Mais alguém? Me ajudem aí, queridos. Tem o Alonso ali, ó. O Alonso não é tão... né? O Alonso, eu acho que já apresentou o Alonso em outro momento aí, né, Alonso? Mas tem algumas pessoas aqui que eu ainda não tinha visto nesse encontro. Como ele falou, cada vez cresce mais, aparece mais um númerozinho aí. Glória a Deus, né? Que o Senhor nos ajude. Olha quanta oportunidade de bênção, né? Quanta oportunidade de bênção. Esmar, temos também
Nilon e a Sueli estão se achegando aí conosco. Aí, Olha lá, abre a câmera aí pra gente, Sueli. Aí, ó, Sueli, louvado seja Deus. Sueli e Nilon são os pais do Chico, né? São os pais do Chico. Deus abençoe muito aí o Nilon, Deus abençoe muito a Sueli, né? E, queridos, que Deus ajude a cada um de nós, né? A cooperarmos uns com os outros aí. Amém? Então, Deus abençoe. Tenham aí o Joel venezuelano, já apresentamos, né, o Joel? Já foi apresentado. Já faz tempo, já. Joel, Jesse e Jeremias. Uhum. Aí, muito bem. Deus abençoe, então, queridos. Deus abençoe a todos. Tenho agora aquele momento tão esperado das crianças aí, dos jovenzinhos, da Neide, de dar aquele tchau, de dar aquele oi, tchau, né? Deus abençoe todos aí, viu, queridos? Um bom domingo, com a graça de Deus. Tchau! Tchau! Tchau!